que o contrato se encerra agora, e o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram. Não tem nenhum problema nisso. O Flamengo não tem nada a ver com a história. Entendo assim. O problema deles, né? Não tem muito o que falar, não. Falar o que disso? É isso daí, nação. Nós vamos reagir aqui, os comentaristas falando referente à chegada do Vitor Pereira no Flamengo. É isso mesmo, a chegada do Vitor Pereira no Flamengo. E tem aí Renata Fã, Denilson e o Ronaldo chorando porque o Vitor Pereira assinou contrato com o Flamengo. Mas antes, nação, quero apresentar para você o apoio aqui do nosso canal da maior casa de apostas do mundo, que é a Bet7k, exatamente, a Bet7k. E nós temos aqui apenas 50 vagas para as pessoas que querem se cadastrar rapidinho aqui na Bet7k, aonde você, por exemplo, colocando lá R$100, você já vai ganhar o dobro, você vai ganhar 200. Você colocando R$500, você vai ganhar o dobro, você vai ganhar R$1.000. No caso, você colocando R$20, você vai ganhar R$40. Isso até R$1.200. Mas essa oportunidade é para as primeiras 50 pessoas que se cadastrarem lá. Então corre lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. A Bet7k veio para revolucionar, tá certo? Então vai lá, corre, clica no link na descrição ou então aponta o seu celular aqui pro QR Code que tá na tela. Se cadastre, os 50 primeiros hoje que se cadastrarem vão ganhar essa promoção em dobro. Você colocou R$500, você vai ganhar o dobro, você vai ganhar mais R$500. Então quer dizer, corre lá e já aproveita a maior casa de apostas do mundo, Bet7k, tá certo, nação? Então vamos pro vídeo de hoje, nação. O vídeo de hoje tá muito bom, nós vamos aqui reagir os comentaristas falando do nosso Vitor Pereira, porque agora é do Flamengo, é nosso, é do Mengão. Então, nação, explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sino das notificações pra você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. Nação, enquete no nosso canal. Vitor Pereira chegou, vai dar certo no Flamengo? Vamos ganhar o Mundial? Ele veio pro Flamengo para isso. Ele veio porque ele sabe da grandeza do nosso Flamengo. Então vamos reagir aqui. Créditos, vou deixar o canal Jovem Pan Esportes, ao canal do Jogo Aberto, link na descrição. Vamos então aqui para as notícias do Mengão. Não exagerei, só Vitor Pereira na coletiva. Ronaldo Giovanelli. Não exagerei, só Vitor Pereira na coletiva. Ronaldo Giovanelli. Comente as declarações do presidente. É que ele foi bem porque ele falou da desonestidade do rapaz, falou que mau caratismo do profissional, porque o rapaz mesmo a gente não conhece, né? Que ele mentiu para todos. Agora, não vi se alguém perguntou pro Duílio se ele havia telefonado depois que acertou com o Flamengo para ele, para falar, desculpa as besteiras que eu falei para você aí, meu presidente. As mentiras, irmão, as mentiras. né? O irmão, como foi chamado na época. Agora, Duílio, acho que chegou o momento também, apesar de você ter muitas pessoas que envolvem o departamento profissional, Duílio, que você está assistindo a gente, tenho certeza, de você colocar pessoas para fazer o trabalho por você também. Não é porque o cara trouxe 7, 8 pessoas da Europa que você não tem que ter o seu staff aí de olho no que está sendo feito, né, no que está sendo dito, né, porque aí você começa a captar coisas que você já pode mandar ele embora no meio do próximo treinador que vier e começar com essa historinha, ou que ficar desdenhando no final, vou responder só no final do campeonato. Olha, amigo, a porta da casa é a serventia, a porta da rua é a serventia da casa. Então é assim que funciona. Você já foi picado uma vez, que não seja na próxima. Agora, Everton Guimarães, de tudo isso, o inesperado mesmo foi o Flamengo se interessar no Vitor Pereira, não renovar com o Dorival Júnior e o Vitor Pereira aceitar uma proposta dizendo que não ia ficar em clube nenhum, que ia dar um tempo, enfim, e tudo muito rápido, hein, Everton? A gente vê um técnico fazendo um gol contra, né, Renata? Gol contra a carreira deles. Pegou muito mal para ele. Pegou muito mal. Renata, ele desrespeitou a instituição Corinthians, ele desrespeitou uma nação que é a nação corintiana, ele deixou na mão as figuras sérias que conduziam o processo, que trouxeram jogadores, e o Duílio disse isso na coletiva, que trouxeram jogadores a pedido dele, e aí ele contou essa história envolvendo questão de saúde, da sogra, e essa história, eu não sei
por que ele criou isso, se era para justificar alguma coisa, ficou muito pior do que se ele simplesmente tivesse dito não ao Corinthians e fechado com o Flamengo. É um direito dele jogar onde ele quiser, fechar com o Flamengo ou com qualquer outro clube. Mas é o dever dele ser uma pessoa correta, transparente nas relações. Sabe por quê, Renata? Porque em todas as coletivas, ou em quase, ou em boa parte delas, ele cobrava isso da imprensa. Então, ele cobrou tanto da imprensa e deixou um péssimo exemplo diante da história mal contada, da história que me parece ter sido... a questão da saúde da sogra dele eu não me envolvo, mas a história contada para justificar a saída pegou muito mal e me parece ser uma grande mentira. Agora, que seja feliz, mas na boa, Renata, não deixa saudade nenhuma no Corinthians. Gente, aqui a discussão não para. Chico Garcia, realmente o presidente hoje demonstrou tristeza, demonstrou que ficou realmente surpreendido com a atitude. E não precisava, era só deixar o contrato terminar e ponto. Mas quando vem uma outra situação que era a justificativa para não permanecer no Corinthians, tem que falar alguma coisa mesmo. Eu acho que esse é o ponto, né, Renata? A justificativa que ele deu, dizendo que não poderia trabalhar por conta de algo tão delicado, que é uma saúde da família, e isso se inverte poucos dias depois, é que pegou o Duílio, né? Eu acho até que o presidente do Corinthians saiu um pouco do seu tom habitual, assim. Eu imaginei que ele fosse contemporizar, dizendo que cada um faz as suas escolhas, vida que segue. Ele meio que disse isso, mas em vários momentos... Só no final. Em vários momentos ele apelou para falta de caráter, que ele mentiu, que ele nos enganou. Porque realmente não foi só o presidente. O Everton falou na Nação, né? Eu vi muitos torcedores do Corinthians defendendo a permanência do Vitor Pereira, mesmo sem ter conquistado títulos, de que no ano que vem as coisas seriam diferentes, de que ele fez um bom trabalho, vi muitos torcedores empolgados com o trabalho dele. Essas pessoas estão se sentindo traídas, assim como o presidente que ofereceu condições de trabalho, trouxe jogadores e tentou até o último instante a renovação. E, segundo o próprio, só não ficou por conta de algo extremamente delicado, sensível e que o Corinthians entendeu. E aí, na sequência, os fatos desmentem tudo, né? E isso é que pegou pro presidente, normal. Quem vai aparecer aqui agora no telão? Meu Deus. João Paulo Capelani. Esse aí, menino. Estamos só esperando ter voltado. O nosso menino lá no Catar, Capelanes. Ontem era assunto. Hoje, depois da coletiva do Duílio, falou-se mais ainda em Vitor Pereira e essa mágoa, essa traição mesmo, que é a palavra que a gente está usando aqui, porque o cara poderia estar fazendo o que quisesse da vida depois do final do contrato, mas quando ele disse que só saiu, que não permaneceu no Corinthians por conta da família, aí não tem muita justificativa, não tem muito como defendê-lo, não é? Foi atraído por uma outra proposta. Capelanes, tudo bem com você? Sabe quanto que eu tenho dinheiro na conta, meu amigo? Tudo bem, Rê. Beijo pra você. Agora são 6h43 da tarde, ó. Eu tô achando até que o Negrão, ele tá muito quieto hoje, que cada comentário que vocês estão fazendo eu concordo, deveria ter um mentiroso, porque é muito mentira, é muito. Eu não estou falando aqui que o problema da sogra é uma mentira, pelo amor de Deus, mas a desculpa da maneira sorrateira que foi feita, olha, eu concordo com o seu comentário inicial, Rê, Denilson, Chico, Ronaldo, Everton, todos vocês aí, Sgarbi, Marcos Assunção, todo mundo que tá falando sobre essa situação do Vitor Pereira, eu assino embaixo. Agora eu só queria colocar mais um pontinho em relação a essa discussão. Bem feito pro Duílio, que eu gosto muito. Gosto dele. Como dirigente me surpreendeu, não esperava que ele seria um bom presidente como vem sendo, agora vai entrar o seu último mandato, mas bem feito. Bem feito, porque os dirigentes, nós, os brasileiros, eles precisam aprender que uma coisa é a relação interpessoal, isso aí não tem nenhum problema, isso aí eu nem me meto. Outra coisa é tratar o profissional como um amigo, como um irmão. Você entendeu? Você tem que tratar a pessoa no fio da navalha. Essa situação que ficou se arrastando, você entendeu? Do cara vai ou não vai, fica ou não fica, cara, você tem que colocar, e não pode dar a chave do vestiário pro treinador e o cara fazer o que quer. E agora o planejamento pra mim, tá, Rê? Pra mim o planejamento do Corinthians foi muito ruim, os caras se reapresentaram hoje, uma ou outra contratação que deve chegar aí, jogadores que estão saindo, Raul Gustavo, Vital, Romero chegou, mas ainda é muito pouco para um elenco que é muito carente. E para um treinador que ainda não tem aquela casca necessária para poder comandar um gigante como é o Corinthians. Então, que sirva de aprendizado do Duílio para parar de tratar Vitor Pereira, ou seja qual for o técnico, e até mesmo os próprios jogadores com essa relação de irmandade, que no futebol, infelizmente, isso aí é conversa para boi dormir. Gente, essa história tá dando o que falar. Assunção,
Você é experiente no futebol, não é? É comum isso, você acha? Nada. Ele não enganou a diretoria, ele não enganou os jogadores, ele não enganou só a torcida. Ele enganou a imprensa. Ele enganou o Brasil todo. Então, ou seja, o Brasil todo viu, ouviu, participou dessa farsa do Vitor Pereira, falando da sogra e essas coisas todas que ia para Portugal. Cara, isso aí eu acho que ficou feio para ele. É uma porta que se fecha. No Corinthians eu acho que ele não trabalha mais. Você já falou que ele saiu pela porta do fundo? Vixe, nunca mais. Então, ou seja, é um grande clube que fechou as portas para um cara que poderia ter uma vida longa, não só no Corinthians, mas aqui no Brasil. Mas ele pode ter uma vida longa no Flamengo. Agora, o que a gente está discutindo não é a questão só da opção. Gente, ele poderia ter feito uma opção, o contrato terminaria. Quantos contratos não são renovados na vida? Opções, mas era só ficar quieto e dizer, gente, tomei a decisão, ponto. Mas ele deixa uma mensagem final, oficial, para toda a nação corintiana. E realmente, eu sei que a gente brinca muito no programa, mas o trabalho dele, com as condições que ele teve, perdendo jogadores, foi um trabalho bem feito. Você quer saber o pior, Renata, que eu fiquei sabendo? Ai. O pior. Eu vou falar pra vocês. Cuidado, hein? Bom, eu vou falar, fiquei sabendo. Ele deixou ao vivo, tá? cartas de recomendação. Tipo, ele viu lá no roupeiro, Denilson, olha, você pode melhorar nisso. Aí ele foi lá no departamento fisiológico, olha, você é o chefe aqui, você pode melhorar nisso. E fiz esse relatório tudo pra todo mundo. E saiu, olha, muita sorte pra vocês e tal. Se sou eu, meto fogo nessa carta aí. Mete fogo nisso aí que ele falou. Ele foi lá e falou, Renata, você é uma grande apresentadora, mas você pode pintar o cabelo você não corta o cabelo que nem o Ronaldo. Pronto. Mas isso não é pensar no clube também? Vai pensar no inferno, tipo, ele e as mentiras dele. E sem negócio no coração dele, que a sogra dele melhora. Agora o cara que... Vamos lá, eu não sei que educação é essa que ele tem, né? Uma educação que não forma caráter. Então acho que o que eu tenho para falar sobre ele é isso. Corinthians é muito maior que todos nós e o Corinthians segue sua vida como sempre seguiu. Então acho que o que eu tenho para falar sobre essa situação é passado. E caráter das pessoas a gente não comanda. Só isso. Bom, sobre conversar com o Vitor, não conversei, não converso mais, acho que não tenho nada para falar com ele. E em relação ao Flamengo, é exatamente isso. O Flamengo viu um profissional que o Corinthians e eu, profissional, anunciaram que não continuaria, né, que não teria continuidade do trabalho, que o contrato se encerra agora, e o Flamengo foi atrás do treinador que eles escolheram. Não tem nenhum problema nisso. O Flamengo não tem nada a ver com a história. Entendo assim. O problema deles, né? Não tem muito o que falar, não. Falar o que disso? O que eu não entendo é o seguinte, eu compreendo o incômodo corintiano com a forma como o Vitor Pereira fez tudo isso. Ele sai do clube, aí alega que é um problema de saúde na família, mas na verdade o site Meu Timão publicou há muito tempo, bem antes de Vitor Pereira e o Flamengo se aproximarem, que a saída do técnico não era só por isso, era por questões técnicas, ou seja, ele queria contratações, jogadores, um perfil de elenco que o Corinthians não poderia lhe oferecer. Isso é informação do site Meu Timão, que cobre muito bem o dia a dia do Corinthians. Tudo indica que essa informação estava corretíssima, né? Porque por que ele vai para o Flamengo? Porque o Flamengo hoje tem condições de oferecer ao técnico, Vitor Pereira, ou qualquer um outro, mais do que o Corinthians pode oferecer. Agora, por que o Flamengo pode oferecer mais do que o Corinthians? O Flamengo é maior que o Corinthians? Não, são dois grandes clubes. Eles se equivalem. Tem grandes torcidas. O Flamengo tem mais torcida. O Corinthians também é enorme, está no principal mercado do Brasil. Por conta da gestão de dirigentes do Corinthians, que criaram uma dívida muito grande, tem a dívida do estádio, então o Corinthians não consegue hoje competir com o Flamengo no mercado por conta da gestão, por conta dos dirigentes. E a posição errada, certa, questionável, condenável ou não do Vitor Pereira, ela é reflexo desse contexto no qual o Corinthians se enfriou. E me chama a atenção como pouco se cobra boa gestão no Corinthians. Devem cobrar sim do Vitor Pereira, devem questionar o Vitor Pereira, também acho que ele não agiu corretamente, mas essa vitimização é uma grande cortina de fumaça que esconde o quê? A realidade que está ali, bem clara para todo mundo.
Hoje, os dois clubes de maior torcida do Brasil estão em patamares diferentes do mercado, porque um se estruturou para poder contratar jogadores bons e técnicos caros. O outro não tem essa mesma condição. Ainda assim, insiste em fazê-lo. Aí você olha o balanço do final do ano, é sempre um problema, é sempre uma dívida crescente, uma dívida elevada. A história do estádio, empurra o pagamento do estádio para o futuro. E isso vem de quanto tempo? E o mesmo grupo político manda no Corinthians e se reelege, trocando a dança das cadeiras ali entre os dirigentes há um bom tempo. Então, acho que existe uma questão que deveria ser olhada com mais carinho pelo torcedor corintiano. Não adianta ficar só praguejando contra o técnico português, por mais motivos que tenham. Deveriam botar uma lupa e olhar para o problema do clube com um pouquinho mais de profundidade. Porque isso que está acontecendo é reflexo da realidade do Corinthians hoje. Não tem condições de competir com o Flamengo no mercado. E está na cara que a informação do site Meus Timões estava certa. Agora, errou o Vitor Pereira? Claro. Ele fez da maneira errada, ele deveria ter dito a verdade. Eu estou saindo porque aqui eu não consigo mais acrescentar nada, porque eu precisaria de um grupo de jogadores que o Corinthians não pode me oferecer. Seria indelicado? Talvez, mas seria pelo menos algo que eu deixaria livre das críticas que ele está recebendo merecidamente. Ele merece ser criticado. Agora, eu acho também que tem muito apequenamento de parte dos jornalistas corintianos e imprensa e torcida do Corinthians. Gente, é só um técnico. Ganhou o que no Corinthians? Não ganhou nada. Segue a vida e ele que vai trabalhar em outro lugar. No caso, no Flamengo, poderia ser no Fluminense, no Internacional, no Palmeiras, não importa. Ele segue a vida dele. Eu acho que tem que ter um pouco de altivez aí também, né? Vamos lá, é o Corinthians, vamos em frente e um abraço. Vai para lá, vai para onde ele quiser. Não é a primeira vez na história do futebol que alguém sai de um clube grande para outro. Às vezes até de um rival para outro. De um rival direto, já aconteceu no Brasil e em outros países. Essa situação, né, da diretoria, ela esconder muitos problemas, jogando pro lado do torcedor, jogando pro lado do treinador, jogando pro lado do jogador. Muitas vezes dirigente, eles fogem dos assuntos que importam e se aproveitam de situações fora de campo para jogar a culpa para jogador e treinador. Mas eu acho realmente, não tem como, né? O Mauro falou tudo. O Vitor Pereira, ele não deveria ter usado a situação da sogra, não deveria ter falado de problema de saúde, se isso não era verdade. Porque aí realmente fica muito feio. Porque a gente lembra da coletiva que o Duílio deu há 2 ou 3 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Que, né, se organizou toda uma coletiva, a gente estava até no Canelada, ao vivo, a gente achou que iam anunciar que ele sairia do clube. E aí o Duílio disse, não vamos definir a saída do Vitor Pereira até o fim do Campeonato Brasileiro. E o Vitor Pereira mantendo sempre aquela justificativa. Tenho problemas de família, problemas de saúde, minha sogra está doente. É claro que o torcedor corintiano, ele vai se sentir traído e com toda a razão. Porque se o Vitor Pereira fala a verdade, não para a torcida, mas para a diretoria, como disse o Mauro, era só ele falar, aqui eu não estou conseguindo implantar meu trabalho, aqui eu não estou achando certo o que eu estou vendo aqui nos bastidores, muitas dívidas, o que for. Não sei por que ele não ficou no Corinthians. Até porque, né, o Mauro chamou a atenção que a situação do Flamengo é muito melhor que a do Corinthians. Mas o Corinthians, muitas vezes, ele gasta o que ele não pode. Né? Ele gasta. Foi o que o Pedro falou aí. O Duílio disse, eu contratei os reforços que ele pediu. Agora, também não sabe se incomoda ao treinador a situação do clube, se o clube está devendo, o que ele percebe ali nos bastidores, na diretoria, a relação da diretoria com torcida. A gente não sabe o motivo. Agora, que ele fosse franco com a diretoria corintiana, porque ficou muito feio. Aí a gente fica vendo aí memes na internet, né? Agora o novo meme é uma senhora dançando e dizem que a sogra do Vitor Pereira que está recuperada, que já está bem. E ele vai ser, sim, motivo de muitas críticas. Eu acho que o torcedor, ele tem a razão dele para ficar revoltado com a forma como o Vitor Pereira saiu. Até porque tem uma certa rivalidade entre Corinthians e Flamengo. Os dois disputaram agora uma final de Copa do Brasil. São as 2 maiores torcidas do Brasil e a gente sabe que fica aquela disputa de qual é a torcida mais fanática, qual faz mais a diferença. Tem uma certa rivalidade. Claro que não é igual Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, mas tem uma rivalidade entre Flamengo e Corinthians. E aí, claro, a torcida do Flamengo provoca de um lado e gera uma revolta ainda maior corintiana. Eu concordo com o Mauro. O corintiano tem toda a razão.
para estar atacando o Vitor Pereira, porque ele não foi franco, ele não foi sincero e diga-se de passagem, não acho que ele fez um trabalho maravilhoso, longe disso, e foi muito valorizado no Corinthians. Eu acho até que ele foi mais valorizado do que ele merecia, pelo que ele fez nesse ano pelo Corinthians, pelo futebol que o Corinthians mostrou. Então, a diretoria valorizou, o torcedor valorizou e ele saiu de uma forma feia. Saiu com mentira, saiu com falsidade e a gente sabe que torcedor não perdoa isso no futebol. Aí, cabe ao Vitor Pereira agora fazer o seu trabalho bem feito no Flamengo para pelo menos ficar muito querido de um lado e odiado do outro. Pela torcida corintiana, é óbvio, o Vitor Pereira nunca será perdoado. Agora cabe aí a gente ver como vai ser a relação dele com a torcida rubro-negra. É isso daí, nação. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião. Mauro César, pra mim, deu aula falando aí referente ao Vitor Pereira. Ele foi pro Flamengo por causa da grandeza do Flamengo. Tem que reconhecer, o Corinthians tá cheio de dívida, cheio de problema. Ele sabe, o técnico chegou, não foi dado pra ele o suporte que ele pediu, e ele foi pro Flamengo e acabou. Acabou. Não tem pra que ficar reclamando um mês inteiro reclamando do Vitor Pereira. E agora já pensou, torcida? Presta atenção, nação. Já imaginou ele ser campeão mundial no Flamengo? Aí sabe o que a imprensa paulista vai falar? Vai falar o seguinte: ele foi campeão no Flamengo porque o Flamengo tinha elenco. Eles não têm o que inventar mais, não têm o que chorar mais. Fazer o quê? O técnico não queria mais ficar no time, acabou. Claro, ele foi errado de ter colocado a família, colocar a doença da sogra, mas não quis ficar mais e acabou. Fazer o quê? Não quis ficar e acabou. Ponto final. Coloca nos comentários aí, Vitor Pereira vai dar certo no Flamengo? Escreve nos comentários. Não se esquece, nação, clica lá e se cadastre na Bet7k. A melhor e maior casa de apostas do mundo. Vai lá e aproveita enquanto é tempo essa promoção. 50 vagas hoje, é hoje. Tem que ser hoje. É rapidinho, é só você clicar, se inscreva e faça o seu primeiro depósito. Lembrando que você vai ganhar o dobro. Se você depositar 50, você ganha mais 50. Se depositar 100, você ganha mais 100. Se depositou 1.000, você ganha mais R$1.000. Então é uma oportunidade para você fazer uma renda agora, já no final de ano. E aproveitando que vai ter a final da Copa do Mundo. A França está se classificando agora. Vai pegar a Argentina. Argentina e França na final. Então já vai, coloca, faz a sua fezinha ali. E a gente se vê no próximo vídeo.